Boa tarde, meus queridos. Aqui quem fala é Débora, aqui do canal A Graça Nos Basta. Eu vim hoje trazer uma palavra, uma reflexão, uma palavra, acho meio estranho falar isso, eu não gosto muito de falar, eu vim trazer uma palavra não, porque eu vim bater um papo com vocês. Eu que passei 3 anos na igreja evangélica, e agora, graças a Deus, consegui me libertar, sair. Eu não consegui nada, né? Quem consegue tudo é Deus. Deus me libertou, né, dessa religião, desse sistema religioso do engano. E hoje eu venho sempre para bater um papo, para falar sobre a graça de Deus, né? A graça de Cristo, que nos basta. Ou que pelo menos deveria nos bastar, né? A graça de Cristo deveria nos bastar, mas dentro da igreja a graça de Cristo não basta, mas não basta mesmo, não basta de jeito nenhum, porque a igreja te leva, né, primeira coisa, a igreja evangélica todas, sem exceção, todas elas te levam para antes da cruz, e tudo que está antes da cruz não tem mais serventia nenhuma para nós. São apenas histórias do passado que hoje não servem mais para a nossa vida. Se nem mesmo as histórias da nossa vida servem mais para a gente hoje, ficou apenas no passado, são apenas histórias que a gente conta, que a gente lembra, algumas boas, algumas ruins, algumas engraçadas, algumas... Enfim, mas são coisas que já não encaixam mais na nossa vida hoje. Imagina coisas de 2000 anos atrás. Ah, então você está desmerecendo o Velho Testamento? Não estou desmerecendo o Velho Testamento. Mas o Velho Testamento são apenas, que nem eu falei, né? Eram sombras do que estariam por vir, né? O Velho Testamento, a parte mais legal do Velho Testamento são todas aquelas que estão citando Jesus, né? Que estão mencionando Jesus. E são histórias de pessoas como eu, como você, que passaram por esse mundo aqui, né? E a melhor coisa que tem é porque, né, através da Bíblia a gente conhece o nosso Deus, né? E então é o seguinte, o Velho Testamento não serve mais para nós hoje. O que serve para nós hoje? Somente a graça de Cristo, que é o que deveria nos bastar, que é o que nos basta, na verdade, mas dentro da igreja eles não deixam bastar. Por quê? Porque quem está na graça de Cristo, né, a graça de Cristo basta. Mas quem está na igreja evangélica, eles falam que se você perguntar para qualquer pessoa que seja cristão, evangélico, que está dentro, que frequenta, né, uma igreja, e você perguntar para elas assim, a graça de Cristo te basta? Ela vai dizer, sim, a graça de Cristo me basta. Eles vão falar isso. Você não vai encontrar ninguém que vai ter coragem de falar assim, não, a graça de Cristo não me basta. Mas a graça de Cristo me basta, mas eu tenho que, um exemplo, eu tenho que fazer oração no monte. Se a graça de Cristo bastasse, você precisa ir no monte fazer oração por quê? Ah, a graça de Cristo me basta, mas eu uso óleo ungido. Ah, é? A graça de Cristo te basta e você precisa de óleo ungido? Não, então a graça de Cristo não te basta. Ah, a graça de Cristo me basta, mas eu faço jejum. Ah, você faz jejum. Ah, porque o jejum... Sabe por quê? As pessoas querem ter mérito próprio, né? Elas querem pagar o preço que Jesus pagou, que ninguém de nós teria capacidade de ter pago esse preço, só Jesus. Elas querem ter mérito próprio. Não, porque eu faço campanha, porque eu vou à igreja 3 vezes por semana, porque eu pago dízimo, porque eu dou ofertas, porque eu participo da igreja, eu canto no louvor, ou eu tomo conta das crianças, ou eu, enfim, sou isso, sou aquilo, aqueles cargos lá que o pastor, né, distribui para as pessoas, conforme a vontade e a necessidade dele, de bater o olho numa pessoa e falar, ah, você tem dom para tal coisa. Ah, gente, faça-me o favor, né? Você olhar para uma pessoa e dizer que ela tem dom para tal coisa. Ninguém sabe, quem sabe dos nossos dons é Deus. O homem não tem essa capacidade de saber. O pastor, se você chegar lá e ele ver que você tem um jeitinho para lavar o banheiro, ele vai pegar aquela pessoa e vai colocar ela para lavar o banheiro. Se ele ver que o cara toca um instrumento, alguma coisa, vai colocar ele no louvor. Mas não é porque Deus está dando alguma revelação para ele, não.
Isso aí é conversa fiada, né? Então, e voltando a falar, né, da graça, que a graça nos basta, mas dentro da igreja a graça não nos basta, é falar que as pessoas querem, a igreja te coloca para antes da cruz e te coloca sempre para que você faça alguma coisa, para que você possa merecer a sua salvação, merecer a atenção de Deus, merecer o amor de Deus, e nós não podemos de maneira nenhuma fazer isso. Primeiro, nós já somos, né, filhos de Deus, nós já somos escolhidos desde a fundação do mundo. Tá na Bíblia, da palma da mão de Deus ninguém nos arrebata. Você pode cometer erros, pode fazer as coisas, sim, mas da palma de Deus, daqueles que Deus escolheu, da palma deles, ninguém vai poder tirar. Ninguém nos separa do amor de Deus. Porém, né, na igreja não é bem assim que funciona. Mesmo que a palavra de Deus fale uma coisa, o pastor vai dizer outra. E os irmãos ali, né, de lavagem cerebral, já condicionado a escutar e dizer amém, aleluia, para tudo que o pastor diz, eles vão dizer assim, não, aleluia, pastor, é isso mesmo, amém. O pastor vai te falar que você precisa fazer isso, aquilo. O pastor vai te dar uma lista de coisas que você precisa fazer para que você seja aceito por Deus. E você vai fazer sem questionar. E por isso que sua vida está, muitas vezes a vida de muita gente está rodando em círculo aí. Entra ano, sai ano, entra mês, sai mês. E as pessoas estão sempre na mesma. É prova atrás de prova, luta atrás de luta. Você nem terminou umas provas que você está passando, já tem mais 10 ali para você passar. Porque o evangélico também, ele condicionou a mente dele a achar que se ele não passar por prova, se ele não tiver luta, ele não tem mérito. Você entende? Ele está condicionado a passar por lutas e provas e está condicionado a achar que ele tem que fazer alguma coisa. Se a graça se você tivesse que fazer alguma coisa para você obter graça, ela não seria graça. Graça é um favor imerecido, né? Aquilo que Deus está nos dando gratuitamente. Mas na igreja eles não te deixam receber nada de Deus gratuitamente. Eles querem nas igrejas, no sistema religioso, fazer você pagar preço. E você, sem questionar, sem pensar, sem examinar as palavras, sem ser um detetive, assim, ó, procurar na Bíblia, deixa eu ver onde é que tem isso escrito aqui, que estão fazendo, que estão falando, deixa eu ver como é que funciona isso. Você vai aceitando tudo, vai aceitando, vai virando um fantoche na mão do sistema religioso. Na mão de apóstolos, pastores, bispos, enfim, esses títulos de homens também. Porque não tem mais nada disso, acabou tudo isso aí. Jesus, o Cristo ressuscitado, pôs fim em todas esses títulos, tudo isso que o homem quer para ter mérito próprio, para ficar com o ego lá em cima, para se gloriar, tudo isso Jesus, o Cristo ressuscitado, colocou fim. Mas dentro da igreja não existe esse fim, né? Você tem que pagar. Na igreja você tem que pagar. Por isso que na igreja a graça de Cristo não te basta. Enquanto você não se render à graça de Cristo, à maravilhosa graça de Cristo, você vai ficar aí, ó, preso, triste, chateado, fingindo ser alegre, coisa que você não é, fingindo ser uma pessoa livre. Ah, nós somos livres. Deveria ser livre mesmo. Mas você acha que o sistema religioso quer você livre? Hã? Claro que não. Se você for livre, se você for independente, se você tiver o seu relacionamento com Deus, não, de maneira nenhuma. Você tem que, para você ser abençoado, você tem que estar dentro da igreja, indo 2, 3 vezes por semana, fazendo e acontecendo, entendeu? Vai falar na igreja que você não vai domingo, que você exerce um cargo lá, domingo eu não vou sair com a minha família, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vai lá falar para o pastor que você vai fazer isso. A primeira vez ele pode até aceitar. Depois vai falar para ele, não, eu só vou vir mesmo eu só vou vir nessa reunião quando tocar no meu coração, quando me der vontade. Sabe o que ele vai fazer? Todo mundo vai ficar de cara feia para você,
todo mundo vai te deixar de lado, entendeu? Todo mundo vai falar que você é um rebelde, que você não quer nada sério com Deus. Porque as pessoas acham que para querer ter alguma coisa séria com Deus, você tem que estar dentro da igreja, a igreja de parede. Porque se você não estiver dentro da igreja de parede, porque eles acham que a comunhão com Deus, eu vou à casa do Pai buscar a Deus. Olha só que besteira que a pessoa está falando. Eu vou à casa do Pai. Primeiro, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Está escrito. Vai lá na Bíblia e vê. Que ele diz que não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu vou buscar a Deus, buscar aquele que já vive dentro de mim, eu vou buscar ele fora. Poxa, Deus está aqui, está dentro de mim, está dentro do meu ser, está dentro da minha consciência, eu vou buscar... Não, se você falar, eu vou à igreja porque eu quero me reunir com os irmãos e tal, tá certo, é isso aí. Você gosta dessa reunião, tudo bem. Agora, dizer que você vai à casa do Pai, que não é a casa do Pai, buscar a Ele, sendo que Ele já habita dentro de você, aí, né, já são... Para você ver, ó, se você entrar na graça de Cristo, se você ficar só com a graça de Cristo, sem sistema religioso, Deus vai te revelando tanta coisa que você aprendeu errado, que você vai falando, nossa, caramba, como que eu me submeti a essas coisas, como que eu acreditei nesse monte de coisa, mesmo não estando na Bíblia. Se o pastor fala uma coisa e na Bíblia você foi ler outra, a mente dos crentes são tão condicionadas que eles são capazes de... Eu já perdi amizades por causa disso. De eu falar assim, ó, de eu mostrar para a pessoa, mandar todos os versículos da Bíblia e a pessoa, não, porque meu pastor falou que é assim, assim, assado. Ou seja, a pessoa não está em busca da verdade. Ela está em busca de agradar o pastor dela, de ficar do lado da mentira que ela acreditou, do que ficar do lado, não do que eu, por exemplo, estou falando, de que uma outra pessoa, né, da graça de Cristo vai falar. Mas ela prefere, ela não quer saber da verdade. Ela quer saber que o pastor falou, tá falado, já tá lá enfiado dentro da mente dela e ninguém tira aquilo ali da cabeça dela. Porque ela não está em busca da verdade. Então, se você é como eu, né, que tem muita sede da verdade, que você sabe que na igreja evangélica as coisas não se encaixam, tem muita coisa que não encaixa, muita coisa que você deixa passar batido, muita coisa que você gostaria de questionar, mas se você questionar você vai sair como rebelde, você quer saber mais do que eu, se fosse para ser do jeito que você está falando, do jeito que você está querendo aí, Deus teria levantado você e não a mim. Ou seja, eles já têm um script, eles já têm tudo montado para poder acabar com você se você for questionar alguma coisa. Ainda que você fale que está na Bíblia, que se você mostre para eles, eles têm olhos, mas não querem ver, eles têm ouvidos, mas não querem ouvir, então não adianta, é em vão, é uma luta em vão, entendeu? Então, para quem não está em busca da verdade, olha, você está no caminho certo, continue crente, evangélico, dentro da sua igreja, continue. Vai dando glória a Deus, vai dizendo amém para tudo, vai, sabe? Fica sem vontade de ler a Bíblia, ou leia tudo por cima, meio correndo, sem entender, sem compreender nada. E vai escutando o que o seu pastor fala e vai vivendo essa vida aí, ó, essa vidinha aí de evangélico. Porque se você quiser buscar a verdade, Deus vai te revelar. Aliás, Deus revela quando Ele quer, para quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Tem gente que vai passar a vida inteira dentro do sistema religioso, Deus não vai revelar. Porque eu também não sei dizer, mas Deus só faz o que Ele quer, para quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Né? Mas se você já está ouvindo isso, é porque Deus, de alguma forma, Ele já está querendo, né, mexer com você. Se você é daquelas pessoas também que você sabe que as peças não se encaixam dentro da igreja, que não está fazendo sentido, não é isso, você fala, caramba, não é isso, tem algo mais, não pode ser isso está errado. Tá todo mundo dentro da igreja dizendo que está certo, mas eu sinto que está errado no meu coração, algo mais forte do que eu. É Deus falando comigo dentro do meu coração aqui que não é isso. Não é isso que estão propondo. Então, se você já tem isso, se você já tem essa semente plantada dentro de você, você é um sério candidato ou candidata a
ter grandes revelações de Deus, mas grandes revelações, não é revelação minha, não, que eu não, eu não sei revelar nada para ninguém, nem consigo revelar nada para mim, porque eu não tenho essa capacidade. Isso aí é só Deus que tem. É só Deus que vai te dar. Mas eu já sei que se você tem essa vontade, como eu sempre tive, de conhecer a verdade, de saber que o pessoal estava passando a perna na gente, estava falando coisas que não era, falava coisas que não estavam na Bíblia, fazia um monte de coisa que não faz sentido. Se você se incomoda com isso, você pode ter certeza que grandes revelações vão vir na sua vida, que muita coisa, olha, Deus vai tirar tudo do lugar e vai encaixar as peças da forma correta para você. Assim como fez para mim e está fazendo até hoje, né? Porque o poder de Deus não acaba nunca. O poder de Deus, quanto mais você cava na graça de Deus, mais tesouro você vai achando. Quanto mais você garimpa na graça de Deus, mais preciosidades Deus vai mandando para você. E tá na graça de Deus é estar no sossego, é estar na tranquilidade. Tá na graça de Deus é desfrutar do bem que Deus nos deu e que dentro da igreja você não consegue fazer isso nunca. Ninguém vai deixar você fazer isso. Eles vão te encher de medo, culpa, só sentimentos ruins dentro de você. Aí quando você começa a ficar muito mal, aí eles passam um melzinho na sua chupeta. Não, porque você é um abençoado, que você é isso, que Deus tem isso, tem promessa na sua vida, que não sei o quê. Aí se você começa a ficar muito bem, eles te derrubam de novo. E assim, eles te derrubam e te levanta, te derruba e te levanta. Se você ficar muito derrubado, eles te levantam. Se você ficar muito firme das pernas, muito em pé, muito firme com Deus, eles dão um jeitinho de te meter medo, porque senão você não é mais presa fácil, entendeu? Eles querem te dominar. Se você estiver muito segura de si com Deus, né? Porque ninguém pode ser seguro sem Deus. A nossa segurança vem de Deus. Se você estiver muito firme, muito seguro com Deus, isso vai incomodar. Vai incomodar. Vai incomodar a igreja, vai incomodar amigos, familiares que às vezes, né, deveriam te querer tão bem e não te querem tão bem. Isso vai incomodar. Então, mas só que dentro da igreja eles vão dar um jeitinho, viu? De você cair de novo, porque eles não querem você muito felizinho, muito alegrinho, com muita intimidade com Deus, com muita comunhão com Deus. Eles não querem. Eles falam que querem, mas é tudo da boca para fora. Eles não querem não, porque se você ficar assim, você é uma pessoa livre. Você não está mais presa a sistema religioso. Você não precisa ir para a igreja o dia que eles querem, na hora que eles querem, para fazer o que eles querem, para ser empregados deles. Isso que eles querem. Eles querem pessoas para trabalhar de graça para eles. Entendeu? Para fazer volume dentro da igreja e trabalhar de graça. É isso que 99,99999% das igrejas querem isso. Eu afirmo isso, não tenho medo de falar. Que é isso aí que eles querem de todo mundo. Querem pessoas trabalhando de graça para que eles possam, né, usufruir tanto do seu trabalho como da sua grana, né? Mas se você achar que isso aí é legal para você, que eu tô falando besteira, tudo bem, não tem problema nenhum, não é aqui para você. Continue lá no seu erro, lá no seu engano, se tá te fazendo bem, se ainda não te incomodou o suficiente, então continue lá. Talvez você vai ficar lá para sempre. Mas se você, que nem eu estou dizendo, né? Se você é como eu, que questiona, que tem um cérebro, que não conseguiram arrancar totalmente seu cérebro, que você ainda recuperou parte do seu cérebro, que você pensa, que você sabe, sente no seu coraçãozinho, que não é, que Deus quer, é outra coisa, que isso que eles estão falando de Deus não é bem assim, que esse aí não é o Deus de verdade, que esse é um Deus inventado pelo sistema religioso. Se isso te incomoda, você está no lugar certo. E sempre que eu puder, vou estar aqui batendo um papo com vocês despretensiosamente, porque eu não tenho pretensão de nada. Minha pretensão aqui é zero. Zero pretensão de, vai fazer sucesso que eu vou falar, porque vai ser muito legal, porque as pessoas vão gostar do que eu estou falando. Eu não tenho pretensão nenhuma disso. Eu estou falando mesmo porque é gostoso falar das coisas de Deus, das coisas verdadeiras de Deus. É isso que eu estou falando aqui. É por isso que eu estou aqui. Mas dizer que, porque, nossa, eu quero seguidores, eu quero muitos likes, eu quero que as pessoas se inscrevam no meu canal. Eu quero mesmo.
viu? Não vou mentir para você não. Eu quero que você se inscreva no meu canal, eu quero que você deixe um like para mim, se você tiver vontade, se você quiser. Mas não tô atrás disso não. Tô atrás de falar das delícias, das boas novas de Cristo. Apesar de que também Deus não precisa que eu fale das boas novas dele. Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa nem de mim, nem de você. Apesar de ter muita gente, né, que fala, eu sirvo a Deus. Ah, é? Você serve a Deus? Então leia a Bíblia, porque na minha Bíblia, na sua Bíblia está escrito lá, ó, que Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa ele necessitasse, sendo que ele mesmo é quem nos dá, eu não sei se é bem essas palavras, mas é bem isso mesmo, sendo que ele mesmo é quem nos dá fôlego, respiração e tudo mais que a gente necessita. Todas as coisas que a gente necessita vêm de Deus. Então como é que nós podemos dizer que servimos a Ele? Eu já sou bem mais, digamos assim, uma mulher mais folgada mesmo. Eu já falo que eu não sirvo a Deus, é Deus quem me serve. E não tem nada de errado nisso, é maravilhoso ser servida por Deus. Ele é meu pai, Ele gosta de me servir. Nós aqui que não somos bons, nós que somos maus, né, como diz Deus, porque bom só tem Deus mesmo. Nós que somos maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, você imagina Deus. Então, o prazer, se a gente tem prazer em dar coisas boas para os nossos filhos, você imagina Deus, como Deus ama dar coisas boas e nos servir. É um prazer para Deus servir os filhos que ele ama. Então, eu quero mais desfrutar das coisas do meu pai. É uma delícia ter meu pai, saber que ele me sustenta, que ele me carrega nos braços, que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu posso vem dele. Todo o poder está em Deus. Nós temos zero de poder de qualquer coisa. Todo o poder que a gente assim acha que tem, tudo vem de Deus, é tudo emprestado de Deus. E não tem nada de errado nisso. Vamos desfrutar. Vamos desfrutar da graça de Deus, da graça de Cristo. Ai, que delícia poder receber de braços abertos a graça de Cristo. Isso é muito bom. Na igreja evangélica, nas igrejas cristãs, no sistema religioso, eles não vão te deixar desfrutar da graça de Deus. Eles querem você trabalhando dia e noite, pagando o preço que Jesus já pagou. Eles não importam, eles querem que você pise o sangue da aliança de Cristo, passa por cima de tudo, para que você ache que foi porque você fez isso ou aquilo que você está recebendo a graça de Cristo. E se você precisasse fazer alguma coisa, a graça não seria graça, né? Porque a graça é de graça, é gratuito. Você consegue abrir os braços e falar, vem papai, me dá tudo que o Senhor quer me dar, eu recebo. Eu não quero fazer nada, pai, porque eu não posso fazer, nem se eu quisesse, eu não tenho capacidade de fazer nada, de pagar nada para poder ter nada do Senhor. Então, pai, eu só abro meus braços, pai, e digo para o Senhor, pai, me dê o que o Senhor quiser me dar, ou me tire o que o Senhor quiser me tirar, né? Porque Deus faz o que Ele quer. Deus não vai só te trazer coisas boas, Deus vai trazer coisas desagradáveis para nós, mas está tudo bem, porque no final vai dar tudo certo. Se ainda não deu certo é porque não chegou ao final, porque Deus não perde, Deus não corre risco, Deus conhece o final da história, Deus sabe tudo o que vai acontecer. O que para nós pode ser uma tragédia, para Deus não é nada, porque Ele não vê as coisas assim, ó, pequenininha do jeito que a gente vê. A gente não tem capacidade de ver 0,0000001% do que Deus vê, da grandeza de Deus. Nós não temos condições de ver. Então, Deus é... A gente fala, né? Deus é maravilhoso, Deus é magnífico, Deus é isso, Deus é aquilo. É tão pouco, né? Mas é o que a gente consegue falar, né? Que Deus é maravilhoso demais. Então, eu sempre que eu puder vou estar aqui pra gente bater um papo, pra me falar, pra vocês falarem comigo também, né? Que eu quero ouvir vocês, eu quero falar, mas eu quero ouvir também. Eu quero ensinar um pouco do que Deus que eu aprendi com Deus, né? Que Deus me deu a capacidade assim, de abrir meu entendimento, mas eu também quero saber de você. Eu aprendo com você, você aprende comigo. E Deus vai fazendo tudo por nós, por mim e por vocês. Então eu quero que vocês fiquem com Deus. Não adianta nem eu falar que eu quero que vocês fiquem com Deus. Deus já está dentro de vocês. Fique com Deus é só uma força do hábito, né? E
Daqui a pouco eu tô aqui de novo para a gente continuar o nosso bate-papo. E espero que a graça de Cristo te basta. Fica com Deus, um beijo, até mais.